A evolução dos cetáceos. Esse é o primeiro vídeo e farei sobre a evolução dos grupos de amniotas que voltaram a viver na água ao longo da evolução. Lembrando que não irá incluir animais semiaquáticos, como patos, castores, entre outros. Bem, antes de começar o vídeo, vou explicar como a evolução funciona. Bem, muitas pessoas pensam que, por exemplo, o anfício, ele é um ancestral comum entre lobos e ursos, mas não quer dizer que um dia uma mãe anfícia deu à luz e nasceu um lobo e um urso. Não. Ao longo de milhares de gerações, características vão sendo selecionadas, de modo que depois de muito tempo as populações se dividem, dando origem a novas espécies. Outra coisa, muitas pessoas pensam que quando uma nova espécie surge, ela substitui a anterior, mas isso não é verdade, porque senão só existiria uma espécie de animal no mundo. Mas o que ocorre, na verdade, é que as espécies elas vão convivendo umas com as outras, até eventualmente uma ou outra ser extinta. Outra coisa, não é porque dois animais são fisicamente semelhantes que eles sejam do mesmo grupo. Por exemplo, os colubos e os morcegos. Eles são aparentemente bem semelhantes, mas na verdade eles são de grupos muito diferentes. Mas como é que os cientistas catalogam esses grupos? Eles o que? Eles só falam assim, isso vai ser de um grupo, isso vai ser de outro. Não. Isso é baseado totalmente na ancestralidade. Ou seja, por um grupo realmente ser formado, todos eles têm que compartilhar o mesmo ancestral em comum, além de compartilhar características compartilhadas, como por exemplo o formato dos ossos, encaixe, número de ossos, entre diversas outras características que muitas vezes não são percebíveis para pessoas que não estudam a fundo esses animais. Bem, explicando então como é que a evolução funciona, vamos falar aí sobre os cetáceos. O cetáceo mais antigo conhecido foi Indorhis, Indorhis major, que Indorhis é só o nome do gênero, da família Rauroelite. O Indorhis viveu onde hoje é a atual Índia, há 60 milhões de anos atrás, de 60 milhões de anos atrás a 52 milhões de anos atrás. Porém, talvez você esteja pensando, ele não se parece em nada um cetáceo, então por que ele é um? Isso se deve à característica única dos cetáceos, os ossos do ouvido interno. Os cetáceos possuem os mesmos ossos do ouvido do que os outros mamíferos, porém seus ossos são mais resistentes, e sua bula auditiva, que é desses ossos, é fechada, preenchida com ar, além de possuir uma bolsa de gordura na mandíbula. Mas para que isso? Isso é para ouvir melhor embaixo d'água. Mas se o Indorus era um animal terrestre, para que ele precisava disso? Bem, isso porque quando ele se sentia ameaçado ou ameaçado por algum predador, ele se escondia embaixo da água. Então era necessário para ele saber ouvir melhor embaixo d'água. Estudos mostram também que ele seria um animal herbívoro e mais ou menos o tamanho de um gato. Bem, mas de que grupo é o Indórhios? O Indórhios, ele é do grupo Cetartiodactyla, que são os animais com um casco duplo. Bem, mas como assim ele é um animal com casco? Se é um animal com casco, então os cetáceos eles são animais com casco? Bem, não é bem assim. Os cetáceos eles perderam os cascos durante a evolução, porém eles continuam desse grupo Cetartiodactyla, que inclui, também os bovinos, os cervídeos, os suínos, os camelos, entre diversos outros grupos de animais. Bem, os indórios não se alimentavam muito debaixo d'água, por causa justamente da composição de seus ossos, que provou que ele deveria dar só uma outra beliscadinha em alguma alga que quando ele estivesse se escondendo. Porém, tudo isso muda na próxima família, que é a família derivada do Indórhios, que é a família Paicetidae, a família derivada dos Indórhios. Os paicetos lembravam um cachorro. Um cachorro meio estranho, né? Porque eles tinham o casco. Porém, eles eram bem similares a cachorros. Porém, eles já viviam a maior parte do seu tempo na água. Não como os cetáceos atuais, mas sim como animais semi-aquáticos. Por exemplo, as capivaras. Os paicetos, eles se alimentavam principalmente debaixo d'água, já que, diferentemente dos indórrios, eles eram onívoros, se alimentando principalmente de peixes, caracóis aquáticos e algas. Os indórrios também tinham uma modificação nos seus dentes, que eram mais triangulares e se encaixavam, a parte de cima se encaixava com a de baixo. Bem, mas se você já pegou um peixe na mão, você sabe que ele é bem escorregadio. É justamente para isso que servem esses dentes.
Esses dentes servem para deixar o peixe preso entre eles. E você encontra isso em diversos animais que se alimentam de peixes, como crocodilos, tubarões, entre outros. Os indóios viveram de 48 milhões de anos atrás. Na verdade, eles viveram de 54 milhões de anos atrás a 48 milhões de anos atrás. Algumas de suas características era que eles possuíam os ossos do rádio e da ona fundidos, eles possuíam os dedos maiores e também possuíam os ossos da pelvis reduzidos. Algo que se discute é se eles teriam ou não pele entre os dedos. Porém, a gente sabe que eles andavam sobre os dedos. Bem, isso parece algo meio estranho para a maioria das pessoas, mas muitos animais não andam diretamente sobre o osso dos pés, mas sim sobre os ossos dos dedos ou sobre as unhas, né, que a gente chama de cascos. Mas cascos são unhas muito grandes. Bem, isso serve para evitar o atrito com o chão, para dessa forma poder correr mais rápido. Porém, os paicetos, eles não necessitavam de correr, eles necessitavam de nadar. Então, andar sobre os dedos, ao invés dos cascos, igual os indóios, auxiliava na hora da tração na água. Além de que eles possuíam os ossos mais densos. Os ossos mais densos servem para poder afundar na água. Uma coisa que também atrapalha muito andar na terra, os ossos mais densos. Porém, os paicetos não precisavam tanto andar na terra. Então, para eles, era mais vantajoso ter os ossos densos para poder afundar. Mas como eles nadavam? Eles nadavam igual capivaras. Eles afundavam na água, encostavam os pés no fundo dos rios, e então eles iam caminhando por baixo d'água. Isso é algo que eu não expliquei, mas até esse momento os cetáceos eles viviam na água doce. Ambulocetide é a família derivada dos paicetídeos. Eles vieram de 53,5 milhões de anos atrás a 47 milhões de anos atrás. Eles tinham cerca de 3 metros de comprimento, ou seja, eram animais bem maiores. Eles eram totalmente carnívoros e se alimentavam principalmente de peixes e presas dessa bobeira perto do rio, mais ou menos vivendo como os atuais jacarés ou crocodilos. Além disso, eles já caminhavam sobre os pés, propriamente ditos. Tudo isso para dar mais empuxo na água. Eles também possuíam pele entre os dedos, apesar de ainda possuírem cascos, mas fossem bem mais reduzidos. Eles também tinham os membros da frente bem menores do que os membros de trás. Isso por causa da maneira com que eles nadavam. Eles nadavam movimentando a cauda de cima para baixo e chutando a água com as pernas, para dessa forma nadar. Eles viviam principalmente na água doce, mas eles também davam mergulhos ali na água salobra e salgada. Porém, eles ainda dependiam da água doce, principalmente para beber água, sair da água para descansar, entre diversas outras coisas. Os remingtonocetídeos tinham um focinho alongado, característica usada para enganar o principal sentido dos peixes, o tato. Os peixes sentem as vibrações da água, podendo identificar a aproximação de predadores. Bem com um focinho comprido, os remingtonocetídeos podiam enganar esse sistema dos peixes, devido à diferença do deslocamento da água. Os remingtonocetos tinham as pernas menores e nadavam basicamente com a cauda, e alguns já tinham uma nadadeira na cauda, que não era muito igual à das baleias atuais, mas sim mais parecidas com a do peixe-boi, em formato de remo. Os remingtonocetos já viviam totalmente de caças marinhas, ou seja, eles viviam principalmente no mar, porém eles ainda dependiam da água doce, para voltar para a água doce e beber água. E eles viveram entre 48 milhões de anos atrás a 41 milhões de anos atrás. Os protocetos viveram de 47,5 milhões de anos atrás a 35 milhões de anos atrás. Eles foram o primeiro grupo de cetáceos a sair do subcontinente indiano, e seus fósseis são encontrados no mundo inteiro. Eles não precisavam mais ir para a água doce para beber água. Bem, muita gente se pergunta como é que isso funciona. Funciona da seguinte maneira: o sistema digestivo desses animais consegue extrair bem mais água dos alimentos do que os animais terrestres, além de usar menos água e ter rins mais potentes para remover mais sal do organismo. Os primeiros protocetos lembravam os remingtonocetos,
Porém, tinham as vértebras que conectam a coluna à bacia soltas, ou seja, podiam andar, porém andar não era muito usado. Eles desenvolveram características muito importantes, tanto que os últimos protocetos já pareceram um cetáceo atual. Primeira característica eles surgem, que com certeza foi a mais importante para o grupo se tornar na frente um animal totalmente aquático, foi dar à luz embaixo d'água. Bem, quando um mamífero terrestre nasce, ele nasce primeiro a cabeça e depois o resto do corpo. Já em um mamífero aquático, né, os cetáceos, eles nascem primeiro o rabo e depois a cabeça. Isso para quando eles nascerem, eles já conseguirem nadar para a superfície para respirar, porque eles não respiram embaixo d'água, né? Isso é meio óbvio. Outra característica é conseguir dormir embaixo d'água sem se afogar. Mas como é que eles fazem isso? Eles basicamente dormem com um lado do cérebro de uma vez. Ou seja, eles dormem um lado esquerdo, aí depois o lado esquerdo já dormiu o suficiente, eles dormem um lado direito. Outros animais também costumam fazer isso, como alguns pássaros e têm o var por muitos dias, ou alguns crocodilos também que também vivem bastante tempo na água. E outra coisa foi amamentar embaixo d'água. Basicamente, as baleias e os cetáceos no geral atuais, eles fazem isso produzindo um leite muito mais gorduroso do que os outros mamíferos. Basicamente, a gordura não se mistura com a água. Então, o leite da baleia sai mais ou menos com a textura de uma pasta de dente, o que faz com que ela não se misture na água. Os últimos protocetídeos já possuíam um corpo bem similar ao dos cetáceos atuais. Eles possuíam os braços muito curtos e nas mãos e nos pés, que também as pernas já eram muito curtas, eles possuíam um processo de hiperfalangeação. O que é isso? É duplicar os ossos do dedo, ou seja, as falanges, dessa forma tornando os dedos muito mais compridos. E também eles possuíam os dedos totalmente unidos por carne, formando nadadeiras, enquanto as nadadeiras da frente eram usadas para se movimentar na água, as de trás, né, dos pés, eram praticamente vestigiais. E você vai ver que vai desaparecer mais para frente no grupo dos cetáceos. Os cetáceos atuais não têm pés. Outra coisa foi também a partição da cauda em duas, quer dizer, em dois lóbulos, como o dos cetáceos atuais, além de perder os cascos. E também a sua narina ser recuada mais para trás no crânio, fazendo com que, igual os cetáceos atuais, possuem a narina no topo da cabeça. Os bacilosaurídeos viveram de 46 milhões de anos atrás a 37 milhões de anos atrás. Eles foram os primeiros cetáceos gigantes, devido ao duplicamento no número de vértebras, e fez com que eles chegassem a tamanho de 10 metros em algumas espécies. Eles ainda não eram tão parecidos com cetáceos atuais. Na verdade, eles pareceriam mais mosassauros do que realmente baleias. Porém, eles são a última família antes de chegarmos nos cetáceos atuais. Os cetáceos atuais eles são divididos em dois grupos, que são os odontocetos e os misticetos. Os odontocetos são cetáceos que têm dente, e os misticetos são cetáceos que têm cerdas na boca para filtrar a água, que são, no caso, as baleias. Algumas características dos cetáceos atuais é possuir um corpo muito mais grosso, assim, muito mais robusto, devido à camada de gordura que eles têm para proteção. Eles também possuem na frente de um crânio um órgão chamado balão. Esse órgão serve basicamente para fazer equalização. Ele é uma bolsa de gordura muito grande, onde o som fica rebatendo lá dentro, e dessa maneira os cetáceos conseguem descobrir a localização dos peixes sem usar a visão. Os odontocetos são divididos nas famílias Delphinidae, que são os golfinhos e orcas, Phocoenidae, que são os botos de água salgada, os Monodontidae, que são o narval e a beluga, o Physeteridae, que são as cachalotes, Cividae, que são as baleias bicudas, Platanistide, os botos de água doce indianos, Inidae, o boto cor-de-rosa, e Lipotide, que é o boto chinês.
Toporide, que é o boto do Rio da Prata. Os mesticetos são divididos nas baleias. Nas baleias não, né? Nas famílias. Baleenide, que são as baleias francas, e a baleia da Groenlândia. Eschichitide, que são as baleias cinzentas. Neobalenide, que é a baleia franca pigmeu. E Balaenopteride, que é a baleia jubarte, a baleia azul e a baleia comum. Atualmente existem 78 espécies de cetáceos.